Eu quero aqui confessar um pecado aqui. Está gravando, eu vou confessar um pecado de morte que eu cometi. O cara do Fuxico Gospel vai gostar disso. Certa feita, eu e um amigo meu, eu crente, tá? Pregador. Tinha um amigo nosso, eu e esse amigo, 2 pregadores. Eu pregador e esse amigo meu pregador. E a gente conhecia um rapaz, dono de uma pizzaria. E ele fazia umas pizzas lá, que, irmão, 4 pessoas não comem uma pizza daquela inteira. É uma pizza com muito recheio mesmo. E eu e esse amigo meu chegamos lá e falamos: Martim, faz uma pizza para nós aí, mas capricha. A pizza que ele fazia já era sinistra, mas a que ele fez para nós, irmão. Aí foi eu e esse amigo para o barraco lá que eu morava, e a gente foi comer essa pizza. Eu comi 2 pedaços, ele comeu 2 pedaços, e a gente falou: rapaz, e agora? Não podemos jogar essa pizza fora. O que a gente vai fazer? Falei: bora pôr ela para dentro. Irmão, eu comi aquela pizza. E a pizza querendo voltar, eu entro. E comendo. Irmão, por fim, eu cometi um pecado dos mais perigosos da Bíblia, a glutonaria. Para mim é o pecado mais perigoso. Por quê? Porque um assassinato, eu estou falando dos pecados de morte, né? A mentira, o adultério, a fornicação, esses pecados de morte, quem comete já fica sabendo que cometeu algo gravíssimo. Mas a glutonaria, que está na mesma classe desses, a gente comete e às vezes não se arrepende. Só que no momento que eu fiz aquilo, eu senti o Espírito de Deus se afastar de mim. A gente ri, mas a gente deveria estar chorando, porque daqui a 100 anos, muita gente, muito crente vai estar no inferno por cometer a prática da glutonaria. Eu fiquei mal, irmãos. Eu senti o Espírito de Deus se afastar. Eu procurei meu pastor. Falei: pastor, eu cometi um pecado de morte. Meu pastor se assustou, disse o que foi. Eu contei a história para ele. Ele riu, igual você riu aqui. Mas depois ele parou e disse: nossa, Gabriel, mas isso é sério. Porque se a gente analisar a Bíblia, quem comete glutonaria tinha que ser disciplinado igual quem comete adultério. Igual quem comete toda sorte de pecado, porque é um pecado de morte. E quem comete não herdará o reino de Deus. Aí os jovens saem de um congresso abençoado, vão para rodízio de pizza e ainda diz: no ano passado eu comi 17. Esse ano eu bato recorde. Se fosse na minha igreja, Deus tinha achado alguém agora. Aqui em Formosa não achou ninguém, né? Glória a Deus. Mas isso é sério. Além de prejudicial à saúde. O cara come, está acima do peso, mas não freia a boca. A moça come, está acima do peso. Toda vez que vai no espelho se acha horrorosa, fica com um sentimento de inferioridade, mas não freia. A Bíblia diz: se tu és homem glutão, coloque um garfo sobre a tua garganta.
Isso é forte, a glutonaria é algo perigosíssimo. Aleluia. E por que é que a gente faz tais coisas? A gente pratica tais coisas? Toda sorte de pecado, toda sorte de que não presta. A gente só se alimenta desses lixos quando a nossa alma está faminta. Mas quando a gente se alimenta do pão da vida, quando a gente bebe da água da vida, alguém chega e diz, vamos para a festinha? Não, 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 eu prefiro ir para o culto. As músicas depravadas não fazem bem aos meus ouvidos, eu prefiro ouvir louvores. As coisas imorais me incomodam, eu prefiro as coisas santas. Oh glória! Oh glória! Sabe, a nossa alma, aqui eu encerro, ela é como o nosso corpo no mundo espiritual. Só que a nossa alma, ela carrega algo. Lembra quando Deus foi construir o ser humano? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não é semelhança de aparência, não. Por mais bonita que a minha esposa seja, ela não se parece nadinha com Deus. Não há nem um ser humano comparado a Deus. João viu um anjo, irmão, e quis adorar na hora. Imagine Deus. A beleza de Deus é extraordinária. E o que é que nós temos de semelhante a Deus? Deus é eterno. E Ele colocou dentro de nós algo que é eterno, o que? A alma. A nossa alma é eterna. E o alimento que nós damos para ela vai determinar para onde ela vai. Se para o céu ou se para o inferno. A alma é como o corpo no mundo espiritual, porque Jesus disse que haverá pranto e ranger de... Aquele homem rico disse, eu peço que Lázaro molhe o dedinho na água e pingue na minha língua para que eu venha me refrescar. Dedo, dentes. Ali o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Eu tenho a minha conclusão. Está ali Pedro, que é bem mais erudito aí nas escrituras, que pode até discordar comigo. Mas aqui eu acredito que quando Jesus fala que o bicho não morre e o fogo não se apaga, é porque quando o ser humano que foi para o inferno ou for lançado no lago de fogo, ele vai perder essa aparência, assim como os anjos perderam a aparência e se transformaram em demônios. Se transformarão em verdadeiros monstros. E ali o bicho não morre e o fogo não se apaga. Por mais que seja um lago de fogo, todo lago, uma hora a água cessa ali, o líquido ali, mesmo que seja cessa, e dá para refletir. E aquela moça bonitinha, que o diabo usou da beleza dela, para sair pegando um e outro, destruindo o sentimento de um e outro. Aquele rapaz bonitinho, que o diabo usou da beleza dele, para sair por aí destruindo o sentimento de uma e outra, vai estar lá no inferno, e quando ele olhar, ele vai ver a figura de um monstro. E detalhe, por essa parábola que Jesus contou, peça para ele molhar o dedinho. A sede será eterna. A fome será eterna. Alguém aqui já se queimou? Levante a mão. Queimadura dói. Pense num trem que dói a queimadura. A mesma dor de um fogo, algo quente queimando aqui, é a mesma dor que a pessoa vai sentir lá no lago de fogo, queimando. Só que vai queimar, vai destruir, a pessoa vai sentir toda a dor possível. Mas o ser humano, corpo físico, corpo, aqui, carne, se você começar a ser queimado, vai chegar uma hora que o grau de dor é tanto que o cérebro desliga, se apaga. Então você não sente mais nada. Já no lago de fogo, não. Será tormento eterno.
será sede eterna, será fome eterna. É por isso que Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. É por isso que Jesus vem e nos oferece a água da vida. Pelo amor de Deus, você pode ter entrado aqui nessa noite, sendo tentado a sair de Belém para ir para Moabe, comer porcarias, se alimentar daquilo que vai trazer morte espiritual, mas não saia. Ah, mas estou sedento, estou faminto. Deus vai visitar Belém com pão.